Hey! Muito boa noite, mais um dia. Hoje um dia muito especial, não que os outros não sejam. Cambraia já está por aí, Matheus. Hoje o Cambraia é o nosso convidado e ele vai ter a oportunidade aí para a gente discutir muito sobre um assunto bem interessante que é inteligência emocional. Vou aceitar ele aqui. Grande Luiz Tudo bem, Cambraia, Jonathan? tudo em bem? Graças a Deus e contigo? Também, tudo bem, tudo jóia. Coisa boa, fico feliz, fico feliz. Ó, nós temos, pontualmente, né, nós temos duas pessoas aí, o pessoal tá chegando. Eu acredito que com certeza a gente vai atingir um público maior. Eu queria, antes de iniciar, fixar aqui o nosso tema de hoje, que é jogando. É para ou pra? Pra valer, jogando pra valer. Jogando pra valer. Isso. Isto. Que a gente, eu vou fixar aqui o comentário. Isso. Então, Brian, quer aguardar um pouquinho o pessoal entrar, chegar para a gente. Você que sabe, fica a teu critério. Para mim, é indiferente. Beleza. Então, para a gente iniciar, e deixa aí um pouco do seu currículo para nós. Nos apresente, por favor. Ô, Jonathan, meu nome é Luiz Cambraia, eu fui atleta profissional durante muitos anos, me tornei empresário, hoje eu tenho duas empresas, uma voltada para o segmento têxtil esportivo e a outra voltada para capacitação empresarial e desenvolvimento humano, onde temos alguns pilares de trabalho, ou talvez o principal deles seja a inteligência emocional, e trabalhamos em empreendedorismo e também marca pessoal e profissional. Muito bacana. No processo de divulgação, eu coloco então a nossa figurinha, né? E ali eu recebo alguns comentários referente à sua pessoa. Um deles, por exemplo, o Fábio, até que está aqui presente, Fábio Rezende, foi atleta. Fabinho, Isso, foi atleta ali na Unitri. E ele sei. esteve aqui comigo na semana passada. A gente trouxe um tema abordando transição de carreira. E aí agora eu vou trazer para você então que ele trouxe para mim que é muito seu amigo. Sim. Vocês estiveram juntos ali na Unitri. Nós jogamos juntos na Unitri, né? Depois cada um seguiu o seu caminho profissional, né? Fora o esporte. Ele é fisioterapeuta, né? Um grande Sim. fisioterapeuta. Cuida de atletas. Uma pena que Uberlândia tem poucos times hoje, né? Porque o Fabinho ele é um grande profissional, sabe muito de esporte. Eu acho que é muito legal o profissional que vivencia quando se fala de esporte, quando o profissional vivencia a carreira esportiva e pode aplicar aquilo que ele vivenciou, a experiência que ele teve na carreira esportiva numa próxima atividade. E a dele, em específico, é muito interessante, porque ele entende muito bem a dor do atleta, o sofrimento do atleta, enfim, ele sabe lidar muito bem com o ser humano enquanto atleta. Que bacana, isso aí é muito importante. Esse reconhecimento é muito importante, né, Cambrai, na verdade. E no seu ponto de vista, a gente vai ter a oportunidade de falar
ainda sobre o projeto que você desenvolve, referente à nossa live de hoje, que é o Jogando para Valer, e também sobre inteligência emocional, mas no seu ponto de vista, esses profissionais que saem do esporte de alto rendimento e que engajam numa carreira profissional, independente do que eles fazem, né? Independente da área, independente se é saúde, independente se é empreendedorismo, no seu modo de ver, você consegue identificar que eles levam a mesma dedicação na qual eles tinham ali dentro ou não? Você acredita que eles trabalham de uma outra forma, eles desenvolvem outros estilos de comportamento? No seu ponto de vista, o que você consegue identificar aí dentro da sua vivência? Jonathan, na minha visão, a forma com que o atleta atua em termos comportamentais, ele aplica, ele age da mesma forma ou de forma muito semelhante numa outra carreira, né? Eu acho que não deve haver uma distinção muito grande. Por exemplo, se o atleta é um atleta dedicado, esforçado, disciplinado, né, comprometido com a atividade esportiva dele, com a carreira esportiva dele, naturalmente ele vai praticar os mesmos comportamentos que vão caracterizá-lo da mesma forma. E provavelmente ele deve ter ou muito semelhantemente, os mesmos resultados que ele teve enquanto atleta, ele vai ter na sua outra carreira, porque resultado está muito atrelado a comportamento, e comportamento está muito atrelado à sua condição mental, psicológica, emocional. Eu acho que não, é lógico que o atleta, que a pessoa, ela vai se aprimorando, vai se desenvolvendo, principalmente através do autoconhecimento ao longo da vida, né? Sim. Então a tendência é sempre melhorar. É a tendência, né? Como você. Pois A a gente tendência é essa. sabemos bem que em muitos casos existem muitas dificuldades, mas não pela limitação, mas sim às vezes pela forma de pensar, às vezes pela forma de conduzir todos os processos, nem sempre o mesmo atleta que teve tanto sucesso tem o mesmo sucesso na vida profissional em outros ramos, vamos dizer assim, né? Por isso que eu gosto sempre de mencionar. É fundamental a consciência, a autoconhecimento, a autoconsciência, que vem através do processo de autoconhecimento, né? Então, assim, a autorresponsabilidade, ela faz uma diferença muito grande. Quando a gente traz como exemplo a carreira de um atleta, ou a vida de um atleta, de sua carreira, você pode perceber que se ele tiver uma consciência daquilo que é importante e que vai levá-lo a um melhor resultado nas quadras, ele pode naturalmente transferir. Claro, são guardadas as devidas condições e proporções, ele leva para fora. O fato é o seguinte, o atleta ele tem um desafio muito grande com ele mesmo, que é o fato de ter conhecimento que vai além das quadras. Ele tem que ter uma noção do que é uma vida fora das quadras. Ele tem que ter essa amplitude de visão. Aqueles que não têm, muitas vezes, podem ter uma carreira muito bem sucedida na quadra, porque fazem aquilo muito bem, se dedicam, mas quando se coloca numa situação desafiadora em outra atividade, e que vai acontecer no momento ou outro, se ele não se preparou, ele vai ter muita dificuldade. E essas dificuldades, principalmente as iniciais, podem se desdobrar em várias outras questões na vida pessoal dessa pessoa e profissional. Correto. Cambraia, assim eu posso te chamar, ou de Luiz? Claro, claro. No seu entendimento, essa questão da pandemia fez com que alguns atletas antecipassem a questão da aposentadoria? Ou você acredita que esses processos, na verdade, eles são
Claro que muito bem trabalhado, hoje de uma maneira muito melhor do que antigamente, mas mesmo assim ainda tem atletas que não conseguem trabalhar essas questões. Então, simplesmente, o que eu vou fazer pós-carreira atlética? Jonathan, eu não sei se já antecipou, mas que vai. Muitas carreiras vão ser antecipadas no sentido de serem finalizadas ou serem obrigatoriamente tendo que ser trocadas, porque a não ser que a coisa mude assim, de uma forma muito inesperada, porque nós estamos percebendo aí um impacto na economia muito grande. Então, veja bem, o esporte nacional, que depende muito de patrocínios, né, qual empresa que vai ter condições de patrocinar equipes esportivas da forma que foi feito até hoje? Claro que existem mecanismos para isso, mas não Sim, tenha dúvida que aquilo que já era difícil de se obter patrocínios, imagina agora. Sendo assim, é muito natural que vai haver um filtro muito maior. Vai haver redução de equipes, no meu ponto de vista. Vai haver achatamento de salários, não tenha dúvida disso. Então, a coisa, não que eu seja pessimista, mas nós temos que ser realistas para encontrar as formas de passar pelo problema. Se nós ficarmos perfeito. vivendo numa situação ilusória, eu acho que se torna muito mais perigoso do que realmente assumir a situação e enxergar, olha, a perspectiva é essa, a situação é essa, e agora? Eu vou fazer o quê? Por isso que eu sempre me preocupei, e com isso eu criei um programa muito bacana, que é o Jogando para Valer, para a transição de carreira, que é isso, nada mais do que isso. Conscientizar, orientar o atleta profissional a ter a consciência de que um dia a carreira dele vai ser encerrada e ele precisa estar preparado para se inserir em outras atividades, profissionalmente falando. Aproveita e já traz para nós aí um spoiler, então, tudo do que você puder trazer para nós sobre esse enorme e brilhante projeto que você tão bem conduz aí para nós, Jogando para Valer. Na verdade, o Jogando para Valer é um programa que tem como objetivo conscientizar, chamar a atenção, conscientizar e preparar o atleta profissional para a transição de carreira. Para ele sair da atividade esportiva que ele exerce e se desenvolver em outra atividade, nada mais do que isso, né? E isso é muito pouco explorado, muito pouco cuidado pelos clubes, pelas equipes, pelos técnicos, pelos diretores, porque é muito natural esse pessoal que se envolve, eles também dependem do esporte e dependem dos resultados. E muitos deles Sim, têm receio de que os atletas se condicionando, se preparando, tendo uma outra visão, né, de vida e de mundo, eles acabam sendo prejudicados nas suas performances, o que não é verdade. Tá muito comprovado que o atleta mais consciente, mais responsável, mais disciplinado, naturalmente vai trazer melhores resultados aí para a sua carreira, para o seu time, para o técnico, para o diretor e tudo mais. Nós trabalhamos 3 pilares, que é a inteligência emocional, a marca pessoal e o empreendedorismo. A marca pessoal é porque o atleta, tendo a consciência ou não, ele constrói a sua marca ao longo de sua carreira. E se ele tiver essa percepção e construir essa marca de uma forma positiva, ele pode utilizar essa marca que ele criou ao longo de sua carreira em benefício próprio para as próximas atividades profissionais que ele for exercer. O segundo é o empreendedorismo. A gente trabalha a capacidade do atleta a desenvolver uma visão empreendedora e, com isso, desenvolver também comportamentos empreendedores que vão levá-lo a ter melhores chances de ser bem-sucedidos nas suas atividades empreendedoras, caso ele decida por empreender. E, por último, a inteligência emocional, que é essencial, não só para atletas, mas imagina só, olha o momento que nós estamos vivendo. A inteligência emocional é a habilidade que nós temos de conhecer como as nossas emoções nos impactam diante dos estímulos externos e, com isso, trazê-las para ser nossas aliadas, e não fazer com que a gente tome decisões equivocadas, comportamentos equivocados que vão nos prejudicar. Então, é um triângulo muito legal e que a gente começou a fazer no final do ano passado e foi sensacional, foi maravilhoso. que bacana. E assim, o quanto isso é importante
no nosso dia a dia, né? Porque independente de atleta ou não, a nossa marca pessoal é aquilo que você carrega. É isso aí. Então, vamos colocar aqui dentro de uma visão de profissionais, independente do que você atua. Sim, Você necessita de ter uma marca. E você sim, faz essa marca. Automaticamente você está linkando a sua marca ao empreendedorismo. Ou seja, aquilo que você produz, aquilo que você proporciona, é também um empreendedorismo. Porque você precisa não manipular, mas você precisa manifestar com que as pessoas tenham uma necessidade do seu produto. Independente do que é o seu produto, se é um atendimento pessoal, se é uma venda externa, se é uma venda interna, se é... Eu acredito que todos os processos você acaba enquadrando o empreendedorismo. Mesmo porque o funcionário de uma empresa, eu lembro que quando eu estudei sobre o empreendedorismo, para colocar dentro de um processo que eu iniciei, que é a assessoria empresarial, dentro da psicologia, por exemplo, eu lembro que eu estudava muito sobre o empreendedorismo justamente para fazer com que esses funcionários eles tivessem essas percepções de crescimento, não apenas pessoal, mas também profissionais dentro do local na qual eles desenvolviam. Porque a gente tem uma breve limitação, algumas pessoas, que se eu sou um funcionário, a empresa não depende do meu crescimento, ela depende do meu trabalho. Então, se eu estou aqui fazendo e desenvolvendo o meu trabalho, eu estou fazendo com que a empresa cresça, mas eu não tenho que crescer, correto? O que é correto? Se eu desenvolvo o meu trabalho, a empresa cresce, mas eu não preciso de crescer. Isso é uma afirmação sua? Isso é um pensamento que as pessoas têm. Ah, mas... Inadequado. sim, agora entendi. Eu penso dessa forma, porque, na verdade, existem questões importantes quando a gente fala de trabalho, né? E essas questões importantes estão envolvidas uma realização pessoal, a fazer o melhor que você pode, né? Vivenciar todos os dias dentro de um processo de aprendizado, e com o aprendizado você poder trazer resultados melhores do que você trouxe ontem. Isso depende de comprometimento, isso depende de disciplina, isso depende de visão futura, de realização, de almejar mais, de querer mais sempre. E isso, na verdade, são comportamentos empreendedores, né? Que eu concordo plenamente com você, que as pessoas, os profissionais que trabalham, que não são empreendedores, mas eles podem ser considerados intraempreendedores se dentro do local de trabalho que ele está, ele pratica comportamentos empreendedores, né? Como esses que eu comentei com você, buscando sempre fazer melhor, buscando sempre melhorar a sua qualidade, buscando sempre informação para ter maior conhecimento daquilo que ele está fazendo, como é que o mercado reage, como é que é lidar melhor com pessoas. A persistência é fundamental, também a questão da resiliência. Poxa, não deu certo agora, não é por isso que eu vou desistir, pelo contrário, eu vou tirar o aprendizado, vou fazer novamente de melhor forma. Esses comportamentos não estão atrelados somente a empreendedores. Bons profissionais, aqueles que se destacam, eles praticam esses comportamentos. É isso mesmo, concordo com você. Porém, o que eu tive a boa oportunidade de perceber é que muitas das vezes esses funcionários eles acabam não tendo a condição de entender qual é a importância que eles têm dentro desse processo. O processo de crescimento da empresa, da indústria, do produto no qual eles acabam produzindo.
e até mesmo na venda desse produto. Porque ali, esse funcionário ele acaba vivenciando quase que boa parte da vida dele. Então ele Sim. passa boa parte do tempo da vida dele dentro da empresa fazendo tudo isso e fazendo às vezes por algo que seja muito menor do que a satisfação. Que é, então, o dinheiro ou a necessidade de pagar as suas contas. Claro, todos nós temos isso, mas atrelado a uma satisfação, isso acaba se transformando em um processo muito mais tranquilo, muito mais fácil de se desenvolver. Junto a isso, que aí a gente já trouxe então a marca profissional, a ideia empreendedora, e vem junto no seu projeto a inteligência emocional, que é quando a gente tem a condição de se equilibrar, independente do que aconteça, né? Seja positivo, eu vou surfar nessa onda positiva, vou curtir esse momento, eu vou aproveitar todas as oportunidades. Sendo negativo, o que esse lado negativo tem para me mostrar de, por exemplo, o que eu preciso melhorar, onde que eu preciso crescer, aonde que eu preciso estudar um pouco mais, aonde que eu tenho que dar um passo atrás, recolher e entender que às vezes não é dessa forma na qual eu estou pensando. Porque a inteligência emocional ela está muito atrelada aos nossos comportamentos finais. Só que antes desse comportamento final, que eu chamo de comportamento final, aquilo que a gente reproduz real. Mas antes de reproduzir, a gente pensa 1 milhão de formas como vai acontecer. Sim. E nesse 1 milhão de formas que pode acontecer, nem sempre a gente toma a melhor decisão. Não tomando a melhor decisão, ou a decisão não mais adequada, de certa forma eu criei uma lesão aqui, né? Eu fiquei lesionado, eu fui lesionado por isso, pela minha tomada de decisão. A partir desse momento eu começo então a me culpar por isso. E eu costumo trabalhar sempre... Não sei se sempre a pessoa se culpa, é um grande problema. Muitas vezes as pessoas não se culpam, elas passam a responsabilidade para outras. Transferem. E esse é um grande ponto com relação ao empreendedorismo. Geralmente o empreendedor bem-sucedido, aquele empreendedor de sucesso, ele assume a responsabilidade pessoal. Diante de um erro, de um fracasso, ele isso é muito natural, tende a trazer para ele essa responsabilidade e identificar aonde que ele pode mudar. Porque, assim, geralmente as pessoas que não conseguem avançar, geralmente elas colocam a responsabilidade sobre terceiros. E aí a impossibilita de identificar aquilo que ela pode melhorar. Diferente daquilo talvez não sei se eu tive a percepção, o entendimento do que você trouxe, da palavra culpa. E que existe também a pessoa que se culpa em demasia é diferente de se responsabilizar. Porque Sim. quando ela se culpa, ela fala, olha, eu não sirvo, eu sabia que ia fazer errado, eu sou incompetente. E não é essa a postura. A autorresponsabilidade, a responsabilidade pessoal é diferente. Poxa, eu não me preparei direito, eu não estudei direito, eu não busquei as informações de forma adequada, eu não me condicionei mentalmente, psicologicamente, emocionalmente para lidar com essa situação, portanto eu falhei. Mas quando ela tem essa percepção, essa consciência, ela tem mais possibilidade de encontrar o caminho correto, de se corrigir e encontrar o caminho correto. Faz sentido isso aí? Faz muito sentido, porque eu até ia dizer o seguinte, na clínica, eu trabalho no consultório, na verdade, né? Eu tenho a mania de dizer a clínica. No consultório eu trabalho a culpa com uma metáfora que é uma conta a juros. Dificilmente você vai conseguir pagar ela. Bacana. E se você transferir por responsabilidade, é um financiamento. É uma parcela de financiamento que você assume. Boa. Porque fica muito mais tranquilo de você conseguir assumir as coisas, não fica?
que é uma conta a juros, dificilmente você vai conseguir saldar isso. É. Juro composto, vamos dizer, não tem tanta habilidade, mas eu sei que juros sobre juros vai só subindo e nunca mais vai terminar isso, né? É Nunca. verdade. Faz sentido. E a parcela da responsabilidade, a parcela do financiamento que eu utilizo é a parcela que você acaba tendo que assumir todos os meses e que você sabe até onde você pode se comprometer ou não. Porque no meu modo de ver, as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender o que são delas e o que não são delas, para que elas comecem a assumir as responsabilidades devidas, reais. Porque na maioria das vezes elas acabam assumindo coisas que não são delas e que elas não têm condições de assumir. Por isso é o juros composto. Porque como que você vai pagar uma conta que não é sua? A não ser que você seja avalista de alguém, né? E aí modifica completamente o processo. Mas eu acho que é importante também, eu acho que é bem ponderado, né, de nós também não exagerarmos e não assumirmos aquilo que não é de nossa responsabilidade. Mas não pode haver uma confusão de entendimento e de percepção daquilo que realmente é. E invariavelmente, os nossos resultados, quando nós falamos de resultados positivos, que é esse o objetivo do foco, mas também com resultados negativos, é fundamental que nós assumamos as responsabilidades. Porque se isso não acontecer, e se nós caímos numa linha dessa, assim, poxa, isso talvez não seja de minha responsabilidade, quando você tem um negócio próprio, tudo é sua responsabilidade. Tudo é. Perfeito. Não adianta você se enganar e falar, mas poxa, realmente não tem jeito de fazer negócio hoje porque a maioria das cidades estão com as suas economias fechadas, o mercado fechado, os negócios fechados. Mas nós estamos percebendo pessoas que estão encontrando maneiras de superar, né, essa situação, inclusive fazendo negócio através de novos mecanismos. Então, essa responsabilidade é fundamental. E quando a gente leva para o esporte, isso também fica muito claro. Aqueles atletas que na hora do jogo assumem e não importa o juiz, não importa o técnico, não importa quem está te defendendo, enfim. Você, quando assume realmente o jogo, você consegue jogar para valer. Eu estou curioso aqui, eu não sei se eu posso, se eu devo entrar nessa nuance que você trouxe aí agora para nós. É o seguinte, você enquanto atleta, era esse atleta? Eu era bem mais magrinho. Então, já te respondi, né? Mas com uma inteligência emocional apurada? Não, eu tenho certeza que se eu tivesse um pouco mais de habilidade emocional, que hoje eu não sou perfeito, muito pelo contrário, tenho grandes dificuldades, mas eu sinto evolução, eu sinto que eu caminhei. E eu acho que se eu tivesse um pouco mais de conhecimento nessa área e me conhecesse um pouco melhor como eu me conheço hoje, uma coisa eu te garanto, eu não sofreria tanto como eu sofri quando eu jogava mal ou quando eu perdi um jogo. Eu teria um domínio maior dessa... Não que a tristeza seja ruim, não é isso, mas ela de forma demasiada, ela é prejudicial. E Sim. Muitas vezes eu vivi isso. E até me culpando, como você mesmo falou, demasiadamente. Isso faz todo sentido. Assumindo uma responsabilidade que às vezes não era só sua, né? Ou, assim, assumir a responsabilidade, mas não ficar sofrendo demais com aquilo. Aprender e seguir em frente. Eu ficava remoendo muito, sabe, aquela situação. E não adianta, isso não é salutar. Isso eu percebo que é quase que na maioria dos atletas. Eu tive algumas oportunidades de trabalhar com atletas profissionais e não posso dizer geral, de forma geral, mas boa parte desses atletas, eles têm muita dificuldade de conseguir ter essa resiliência. Hoje eu não fui bem, mas
a partida em si aconteceu normal, as coisas aconteceram normal, mas eu não estava em perfeitas condições para desenvolver, às vezes, o meu melhor. A minha melhor performance ficou aquém. Tá, Certo. da próxima oportunidade você tem, então, uma condição melhor, ou seja, de analisar e avaliar a sua última performance e tentar fazer, no mínimo, de forma diferente, para que seja melhor. Né? Só que eles acabam ficando muito presos na performance mesmo. E esquece que, além da performance, existe vários outros fatores que contribuem. Por exemplo, o fator, se é um esporte de equipe, o fator equipe, você está muito bem dentro dessa equipe, promover um ambiente agradável, tudo isso é um fator preponderante para que o resultado seja de forma positiva. Certo? Né? E eles, de forma individual, acabam fazendo essa autoavaliação e essa autorresponsabilização de que se eles não conseguem, então, desenvolver a sua melhor performance, automaticamente é uma resposta negativa e o resultado negativo está muito mais próximo do que do positivo. Independente se a equipe vá ou não conseguir sair desse momento ruim dele, que é o momento dele, não é da equipe, o momento é dele. Então essa é a dificuldade que eu percebo assim hoje na maioria dos atletas que eu trabalho. Mas eu também trabalho com atletas que fazem esportes individuais, ou seja, depende apenas deles. Mas dentro desse esporte individual também tem uma equipe, também tem pessoas que trabalham com eles que acabam promovendo essas performances individuais, correto? Sim. E aí, a minha questão é, esse esporte do grupo, de equipe, então, qual é a diferença no seu modo de identificar que você foi um atleta de basquete e esteve no grupo? Qual que é a diferença desse grupo para a equipe que faz o trabalho do individual também? Não sei se eu consegui deixar clara a minha pergunta. Olha, pelo que eu entendi da sua pergunta, Jonas, primeiro, existe uma deficiência muito grande na formação de atletas. E quando eu falo de formação de atletas, é que vem da base mesmo, Sim, né? perfeito. 9, 10, 11 e tal. E a deficiência que eu digo é justamente a falha ou ausência da preocupação em desenvolver esses atletas no seu aspecto emocional mesmo. E aí, quando eu falo de desenvolver o atleta nesse aspecto emocional, ele envolve essas questões individuais, coletivas e tudo mais. Eu entendo que a forma a se lidar com as situações adversas, ela está muito atrelada ao perfil da pessoa. Independente se ela joga um esporte coletivo ou individual. Mas você pode perceber também, não sou psicólogo, mas o que eu percebo é o seguinte, que até mesmo a decisão, claro que ela não é um único motivador, mas o momento de decidir em qual esporte essa criança ou esse adolescente vai entrar, está muito atrelado ao perfil psicológico e emocional dele. Tem pessoas que têm dificuldade muito grande em lidar com outras pessoas e vivenciar um ambiente coletivo. Preferem mais trabalhar de forma individual, né? Tem seus lados positivos e lados negativos. Mas a princípio, assim, eu acho que o grande problema é a deficiência de, ao mesmo tempo que se desenvolve um atleta no aspecto de habilidade, no aspecto motor, no aspecto de condicionamento físico, deixa-se muito a desejar no lidar com o aspecto de desenvolvimento emocional.
E aí, meu amigo, isso impacta de forma assim, muito grande a performance do atleta, a performance da equipe e o ambiente que está inserido esse grupo. De forma geral, né? De forma geral. Hoje, um pouquinho mais forte, quando você, na sua carreira, você era magrinho, né? Você disse. Hoje, um pouquinho mais forte de conhecimento, de, de habilidades. Isso aí. O que você consegue identificar e que você consegue traduzir para nós, que você consegue perceber desse nosso esporte de forma geral hoje? Desde a gestão até o resultado final lá, independente se é campeão, se não é campeão, de forma geral, o que você consegue visualizar e transmitir para nós? Bom, eu percebo que existem muitos pontos positivos, não tenho a dúvida disso. Eu acho que os profissionais ligados na área esportiva têm evoluído, né, muito, quando se fala a condicionamento físico, a habilidades, ao trabalho, né, assim, atualizado de conceitos, seja no conceito do futebol, do basquete, eles têm evoluído, né? Mas, olha só, eu ainda bato na tecla, e isso fica muito notório muitas vezes, que aqui no Brasil nós deixamos muito a desejar o trabalho do ser humano, do atleta enquanto ser humano. Nem vou repetir nessa questão do aspecto emocional, mas da preocupação da formação do ser humano, da pessoa mesmo. Caráter, Tá? né? Assim, poxa, como é que se desenvolve princípios e valores? E o esporte, quando lida com crianças e adolescentes, é uma ferramenta assim, extremamente importante para isso. Inclusive, que auxilia, teoricamente, deveria auxiliar e ajudar as famílias na formação desses meninos e adolescentes. Né? E isso, infelizmente, está muito aquém do que é importante, do que é necessário. Nós estamos desenvolvendo um outro programa que tem como objetivo isso. Ele também também se chama Jogando para Valer. Só que o Jogando para Valer nós temos uma parceria com a NBA Basketball School, que é um programa da NBA desenvolvido nos Estados Unidos, na NBA, e foi trazido aqui no Brasil, que tem como objetivo implantar a metodologia de ensino de basquete para escolas e clubes e tudo mais. Né? Enfim, e nós estamos criando, já estruturamos, para você ter uma ideia, nós criamos uma programação de treinamento semestral. Tem treino todos os dias e dentro dessa programação, desse planejamento, está descrito todas as atividades que serão aplicadas e quais os objetivos, além dos objetivos de desenvolvimento de habilidades, físico e tudo mais, aonde que nós queremos desenvolver por trás, aonde que nós queremos desenvolver em termos, aliás, o que a gente quer desenvolver em termos de princípios e valores. Por exemplo, nós queremos ajudar esse moleque a desenvolver a resiliência. Então, através da atividade que nós definimos, nós vamos incentivá-los a perceber o conceito e ter o entendimento do que é resiliência e como ele pode ser aplicado nessa atividade. Persistência. O que é persistência? Persistência é a capacidade de você continuar fazendo, lutando por aquilo que você quer, ou da mesma forma, ou de uma forma diferente. Então, nós vamos estar estimulando esses meninos e adolescentes e criando neles, desenvolvendo neles essas habilidades emocionais, princípios, valores, que para mim são muito mais importantes do que uma habilidade de como fazer um arremesso melhor ou não. Isso é uma consequência, tá? Porque você não vai ficar arremessando pelo resto da sua vida. Mas você pode aplicar a exigência de qualidade, a persistência, a resiliência em outras atividades, em outras situações da sua vida. Perfeito, perfeito. E aí, enquanto você estava trazendo aqui, eu estava aqui pensando, eu tenho que interromper o Cambraia para falar para ele que sonho
que sonho, de verdade, porque isso é algo, parece que muito longe, Cambrai. Muito longe de acontecer. Mas Por quê? que bacana que você, por tudo que eu já consegui identificar dentro do nosso esporte. E Uhum. aí, quando você traz para nós, então, essa alternativa, que é uma alternativa hoje acessível e que já tem 6 meses de planejamento e Seis que meses. vai acontecer tudo da forma com que foi planejado, programado, para que esse atleta se desenvolva e comece a, então, a gerar condições não só de jogar, mas de Perfeito. viver. É. Porque E, a preocupação maior, só finalizar, a claro. preocupação maior tem que ser com o ser humano, independente do que ele vai virar, do que ele vai transformar. Se ele vai ser um atleta de ponta, de alto Hoje, rendimento, se ele vai ser um exato, empresário, se ele vai ser exato, um exato, profissional da exato. saúde, se ele vai ser um profissional das exatas, independente, você É isso. formou ele lá, independente do resultado que ele vai oportunizar o seu projeto, independente disso, você não está preocupado em nenhum momento com a resposta que ele vai trazer dentro de quadra. Não é o Pro nosso esporte. não é o nosso principal foco. Não, Nós longe queremos, disso. nós queremos utilizar o esporte como um meio, um mecanismo para desenvolver princípios e valores para essas crianças e adolescentes. Perfeito, É esse o perfeito, nosso objetivo. E olha só, perfeito. eu não pensava sobre isso antes, Jonatas. Eu não Sim, enxergava dessa forma. Não mesmo. Quando eu fui atleta, a minha visão era em resultado apenas, ser o melhor sim. possível, ser melhor que o outro, tal, ser campeão, vestir a camisa da seleção. Esse é o objetivo. E é Até porque normal isso. a cobrança que você recebia era essa em cima também. Faz parte, é isso mesmo. Sim, E eu comecei a perceber que da importância desse trabalho quando eu tive filhos. Eu tenho duas crianças. Eu tenho um moleque de 7 anos e um de 6 anos. E é extremamente desafiador educar, cara. É muito nossa. difícil educar. E hoje, com tantas influências que nós temos aí, com a habilidade que esses moleques têm com a tecnologia, fica muito difícil de controlar. Eu falava sobre isso ontem. E A aí, dificuldade que a gente vai ter de é, vivenciar esse mundo que eles hoje têm uma facilidade enorme. mas nós não podemos esquecer princípios e valores. Esse, Jamais. pelo menos, é o meu grande desafio de passar Excelente. para os meus filhos para que eles repliquem. Eu faço tudo certo, acerto tudo, não é nada disso. Mas se você colocar na balança, eu acho que em termos de princípios, valores, acertos e erros, eu mais acerto do que erro. Então eu quero que eles consigam seguir a vida deles dessa forma. E você tentar fazer isso sozinho se torna muito mais desafiador. E aí, eu e minha esposa, nós começamos, lógico, a vivenciar esses desafios do dia a dia, né? De influenciar com coisas boas, de trazer exemplos, enfim. E o o esporte, mas no meu caso o basquete, é um meio fantástico para isso, desde que bem trabalhado, desde que bem aplicado, né? Com E aí eu certeza. comecei a buscar atividades esportivas para os meus filhos. É um karatê, é um futebol, é não sei o quê, é não sei o quê. E eu comecei a perceber que essa perspectiva, essa visão de desenvolvimento de princípios e valores existem, mas eles são muito falhos na aplicabilidade. Sim. E aí eu falei, cara, já que eu estou desenvolvendo, já que eu tenho esse programa, né? Nós somos um credenciado da NBA, eu achei fantástico, eles têm esse trabalho, mas eu acho que precisa ser aprimorado. Aí nós levantamos a bandeira e falamos assim, vamos criar o nosso, porque o nosso, o único objetivo, aliás, o único não, o objetivo mais importante é focar em princípios e valores. E nós desenvolvemos todos os princípios e valores que a gente quer desenvolver através das atividades, e com isso a gente vai levar a consciência e consolidar esses princípios e valores das crianças. E isso, para os pais, é uma maravilha.
é uma contribuição que não tem preço. Porque, para mim, eu estou procurando isso para os meus filhos. E não tinha preço para eu achar isso. Tá Por isso entendendo? que eu estou te dizendo, é um sonho isso, é um sonho, porque eu também sou pai. Ah, O meu, então, o meu tem 6 anos de idade. pois é. É um sonho isso. Faz sentido ou não faz? Total, total. E eu trabalho com o esporte desde que eu me formo, até antes de me formar, já 2014, mas eu também tentei ser um atleta profissional, ou seja, eu vivenciei desse esporte boa parte da minha vida. Hoje eu estou com 35 anos, então, por isso até eu te questiono com relação a isso. Porque em nenhum momento você vivenciou, eu vivenciei, claro, cada um vivenciou dentro da sua magnitude, dentro das suas condições, mas eu nunca vi isso ser desenvolvido, pelo contrário. Todas as vezes que tinha algum tipo de planejamento ou programação referente, era burlado o processo. Não dava valor. E assim, agora você para pensar, Jonas. O momento do mundo que nós estamos vivendo, cara. Um baita do ensinamento, né? Pô, é um ensinamento. Convenhamos. Mas pode ser também um impacto tão que nos tira tanto de uma percepção fundamentada e realista do mundo, porque às vezes você para para pensar e fala assim, cara, isso aqui é verdade ou é mentira? Isso aqui está acontecendo de fato ou não está? E aí, com a questão da internet, você recebe tantas informações que, se você não tiver bem fundamentado valores e princípios, você é facilmente influenciado. E manipulado. Facilmente influenciado. E manipulado. E aí, brother, o mundo se torna muito mais difícil. Muito, 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 muito mais difícil. Eu estava... Agora, esse negócio de aula online para os meninos de 6, 7 anos. Quem tá dando aula pro meu filho sou eu. Sou eu. Passamos por isso. Aí, cara, aí você senta com o moleque, não estudei para isso. Longe disso. Não tem a psicologia para lidar com isso. E mais uma coisa muito menos a habilidade para isso. Muito menos habilidade. Aí, cara, eu percebi uma coisa. Eu dentro desse trabalho que eu estou fazendo com ele, eu estou tentando inserir princípios e valores. Sim. E ajustando, inclusive com prática de comportamentos empreendedores. Por exemplo, planejamento. É verdade. Eu estou tentando incutir na cabeça dele a importância do planejamento. Nós temos 5 dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você quer ir pescar no sábado? Se você quiser ir pescar no sábado, você tem que completar todas as atividades e cada um dos dias para dar as quantidades de atividades que tem que fazer para estar liberado no sábado. Então você precisa planejar. Aí incorre um negócio, cara. Chega na sexta-feira, que é o último dia, se ele completou aquilo tudo, ao invés dele conseguir focar na atividade, ele fica vislumbrando e sonhando com a pesca. O dia seguinte. O dia seguinte. E aí ele não consegue fazer direito aquilo. A atividade que demorava 2 horas, 3 horas, ela vai levar 6, 8 horas. Porque não consegue. E aí é uma outra oportunidade, por mais difícil que seja, e é difícil, ensinar a questão da disciplina para desenvolver o foco. Porque sem foco ele não vai conseguir finalizar e não vai poder ir pescar. Sim, perfeito. Então existem tantas oportunidades para incutir na cabecinha deles e desenvolver e consolidar esses princípios, comportamentos e valores, que no basquete, dentro de um programa, isso é maravilhoso. Sim, porque a criança, aliás, ela está promovendo... Você promove uma condição para ela de prática esportiva. De diversão. De diversão. E você linka com isso. Agora, a atividade, está difícil de fazer meu moleque entender que pode ser uma diversão. Ainda não consegui, João. Mas convenhamos, né? Você está começando, você literalmente está desenvolvendo o seu projeto dentro de casa. Dentro de casa,
Mas isso é o mais interessante e assim, se você consegue desenvolver aí dentro da sua casa, do lado de fora é muito mais tranquilo. Não tenha dúvida. Isso... Porque a Mas, ideia que a gente tem é que se eu consigo dominar o mundo, dentro da minha casa eu consigo tranquilamente. Pelo contrário, você domina o mundo, mas a sua casa você não domina nada, zero. Perfeito. Agora você está fazendo o processo invertido. Se você consegue dominar o processo dentro da sua casa, o mundo é pequeno para você. De verdade, assim, de coração, isso claro que você tem muita experiência, muito mais do que eu, mas eu penso dessa forma. Concordo com você. Vivenciar o dia a dia, padrões, rotinas, esse diversão, clausuramento que ele realmente nos desgasta. Com certeza. Não é fácil. Então, eu acho assim, cara, agora eu te interrompi, mas porque eu acho importante dizer isso. Quando nós falamos de inteligência emocional, olha o quanto é importante nós desenvolvermos isso aí, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, cara, porque olha só, aqui em Minas, nós ainda estamos sendo privilegiados. Sim, porque o governador, desculpa a minha opinião, mas ela tem que ser colocada assim, nós não devemos abrir mão disso, ele está sendo bastante consciente, ele está sendo equilibrado, ele está sendo emocionalmente equilibrado, tomando decisões adequadas, que olha só, hoje na minha cidade, o comércio está aberto. O comércio está aberto. Lógico, guardadas as devidas proporções de segurança, enfim, né? Mas ainda nós podemos sair, nós podemos ir numa loja, nós podemos ir no supermercado, no mercado todo lugar pode, né? Mas nós ter podemos, uma vida ativa. Nós não estamos impedidos... Dentro do mínimo, mas você tem uma vida ativa. Mas mesmo assim, quando nós não temos escolas para ir, não temos clubes para frequentar, não tem academia para se exercitar direito. Então, assim, nós nos encontramos numa situação muito limitada. Muito. E a convivência que a gente tem no dia a dia com a nossa família, ela é constante. Agora, imagina esses locais que você não pode sair para nada. E que você tem filhos... e que você perdeu o seu emprego, que você talvez não tenha caixa para fazer supermercado daqui a 2 meses ou 1 mês, para pagar o seu plano de saúde, para comprar os remédios necessários. Então, olha o desafio que a gente está passando. Desesperador. E aí, esse trabalho de desenvolvimento da inteligência emocional nos dá uma condição, não que você não vai sofrer, não que você não vai, às vezes, se comportar de forma adequada, não que você não vai estourar, mas você tem uma maior condição de reduzir esse sofrimento. E principalmente o sofrimento do outro, né? Eu tenho que fazer um senso comum aqui, eu não posso perder essa oportunidade. O quê? Você que trabalha com inteligência emocional, você surta? Porque eu recebo essas perguntas direto, assim. Mas você é psicólogo, você tem que aprender a lidar com isso, você tem que saber lidar com estresse, com tudo isso. Gente, antes de tudo, eu sou um ser humano. Eu posso ter muitas técnicas para saber lidar com boa parte das situações, porém, eu sou ser humano e eu tenho sentimento e vivencio cada emoção da minha vida. Então... E é importante isso que você está dizendo, porque como é que você vai contribuir com uma pessoa que realmente precise desenvolver em termos de inteligência emocional, se você não vivenciou um momento ou uma situação desafiadora que lhe fez buscar isso? Justamente. Porque só assim você vai ter, inclusive, empatia, entender o sofrimento do outro, a dificuldade do outro para poder ajudar. Se colocar lá no lugar... Para entender qual o sentimento e o sofrimento do outro. E aí, quando nós falamos assim, poxa, é importante para um técnico de basquete ou de qualquer outra modalidade ter sido técnico? Te pergunto. Claro. Essencial. Claro. Não que talvez ele tenha mais ou menos conhecimento técnico. Não é isso. Porque a técnica, conceitos, você vai na literatura, você vai assistir, você desenvolve. Mas a empatia, de saber como é que aquele
jogador está se sentindo, porque ele está É agindo o, daquela forma. eu costumo dizer que é o ambiente, você vivenciar a experiência do ambiente, É isso mesmo. que é completamente diferente de uma coisa Muito. que você imagina. Isso, eu costumo fazer um breve comentário aqui, nada contra o meu casamento, longe disso. Mas casa, É isso. casa. É a oportunidade que você tem de entender que as coisas não é mil maravilhas. É. Longe disso, você vai trabalhar todos os dias para que as mil maravilhas aconteçam. Mas você vai ter ideias diferentes, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que dar um passo atrás, É, muitas vezes. e a mesma coisa, sabe, quando a gente fala de negócios. Justo. Porque Vai dar também é uma palpite na situação. relação, é um Pensa casamento. pensa bem agora. Quantas pessoas estão falando para outras o que fazer nesse momento com seus negócios? Mas nunca Justo. tiveram um negócio. Nunca. Nunca tiveram que mandar a gente Perfeito. embora. Nunca tiveram, olharam para o caixa da empresa e falaram assim, cara, eu não consigo pagar os funcionários amanhã. Tá negativo. Pô, eu tomei um calote gigantesco de um negócio que eu fiz aí, não recebi e agora. Tá entendendo? Pô, o Ó, fiscal veio aqui na frente e identificou uma coisa que não é possível, que não esteja adequado, me deu uma multa, como é que eu vou fazer? Então, perfeito. você está Perfeito. entendendo? A gente vê nesse mundo virtual hoje muita gente falando: olha, o caminho é esse. Cuidado, Sim. cuidado, 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 Cuidado que esse caminho aí ninguém às vezes nunca trilhou. cuidado. Essa mata Falar, você vai falar, ter que desbravar essa mata atlântica aí, ó. mas assim, Falar é fácil. além da brincadeira, quando a gente fala de negócios, de fato, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito desafiador. E as pessoas, muito em função, às vezes, do medo mesmo, porque o medo paralisa, o medo te coloca em situação, né, que te impossibilita caminhar muitas vezes, elas estão na expectativa de receber respostas, Sempre. soluções. Sempre. E, Se possível, e, prontas, né? Não prontos. quero, não quero caminhar para obter elas, não. É. Traz para mim. Então, assim, tem muito conteúdo bacana? Tem muito conteúdo bacana, tem muitas sugestões que podem ser aproveitadas, mas ninguém mais do que você que tem o seu negócio, que sabe qual que é a dificuldade, e a tomada de decisão é sua. Eu costumo É sua. dizer, Cambraia, que todo conhecimento é válido. Vai te engrandecer. Porém, a tomada de decisão que você tem que ser a mais adequada para o seu momento, dentro É. daquilo que você vai fazer. Porque se você se você tem uma tomada de decisão inadequada, isso impacta muito negativamente em você, nas pessoas nas quais dependem dessa tomada de decisão e nos seus negócios. Não tenho dúvida. Então tem que tomar muito cuidado com tudo realmente. Essa inteligência emocional, ela tem que estar muito bem equilibrada para que você consiga desenvolver aí sim a sua melhor performance. E quando a gente fala de inteligência emocional, eu pelo trabalho que tenho feito e o contato que eu tenho com as pessoas, por falta de conhecimento mesmo, né, não é de capacidade, mas falta de conhecimento, muitas vezes as pessoas acham que isso você adquire, o desenvolvimento da inteligência emocional você adquire lendo, tendo conhecimento do conceito. Não é isso. A Não. inteligência emocional é desenvolvida através da prática, do erro, da Vivências. dor, principalmente, e da consciência, né? Do Sim, motivo pelo qual aconteceu aquilo, quais foram as suas ações que te levaram àqueles resultados, né? Então é prática mesmo. Por isso que as pessoas mais velhas, geralmente, elas são emocionalmente mais inteligentes, mesmo sem ter perfeito. estudado. Perfeito. Cambraia, nós temos 30 segundos. Cara, eu só tenho que te agradecer imensamente. Foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado.
Jonathan, eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho. Continue fazendo essas conexões, elas são muito importantes. Eu tenho visto as pessoas que você tem trazido aí. É muito legal essa troca de experiência, essa troca de vivência, porque pode servir para uma pessoa ou outra no sentido de estímulo, de motivação e tudo mais. Eu entendo que a troca de experiência é fundamental.